O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. Meu irmão, minha irmã, bom dia. Uma ótima sexta-feira para você, 7 de novembro. Que Deus nos abençoe nesse dia, que Deus cuide da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho e que nós comecemos esse dia pedindo, invocando o Espírito Santo, invocando essa presença que nos traz sabedoria, amor, discernimento. Que o Espírito Santo conduza esse nosso dia. Tudo aquilo que a gente vai fazer, que a gente vai trabalhar, as decisões que iremos tomar, que não sejam guiadas pela a nossa própria vontade, pelos nossos sentimentos, mas que seja de fato tomadas as decisões sob a ação do Espírito Santo. E nada melhor do que para a gente ouvir, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, do que ouvirmos a sua santa palavra, o seu santo evangelho, que hoje está em Lucas, capítulo 16, versículos do 1 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Prestas contas de tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens. O administrador então começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele foi e chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa parábola, ela é emblemática. Jesus conta uma parábola que nessa parábola esse administrador age com desonestidade e no final Jesus elogia esse administrador. A gente precisa entender o contexto e entender o que Jesus está de fato elogiando nessa mensagem. A gente começa Jesus falando com os seus discípulos, ou seja, ele estava preparando aqueles mais próximos. Nesse momento, Jesus não está falando com a multidão. Jesus está falando com aqueles que estão prontos, estão preparados para um alimento mais sólido. É assim na nossa vida, né? Quem está chegando vai pegando um alimento mais leve, uma papazinha, um mingauzinho, e depois, quando você vai crescendo na fé, crescendo na espiritualidade, você vai comendo
um sarapatel, uma feijoada, uma comida mais forte, mais pesada, quando a gente vai criando a sustância ali. E na fé é a mesma coisa. Jesus não está falando para a multidão, Jesus está falando para os seus discípulos. E a grande mensagem que Jesus quer trazer para os seus discípulos é: do mesmo jeito que aquele administrador soube analisar, pensar estrategicamente e tomar decisões e mudar o seu caminho, nós também devemos fazer a mesma coisa. A gente não pode continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Aquele administrador, ele descobre que ele vai ser demitido. Ele foi acusado e ele toma a decisão ali, o patrão decide ele prestar conta e ele vai ser demitido. E ele pergunta, para si mesmo: pô, e agora, o que é que eu vou fazer? Se eu perder esse emprego, já parece até que ele tem uma certa idade, porque ele fala: de cavar eu não tenho força. Para mendigar, eu também não tenho coragem, eu tenho vergonha. O que é que eu vou fazer? Diante disso, o que é que eu vou fazer? Ou seja, eu tenho que olhar lá na frente, analisar o cenário, pensar as dificuldades e preciso pensar o que fazer. E aquele administrador tem a brilhante ideia de acertar as contas daquelas pessoas num objetivo de fazer a média. Aquele que devia 100, ele manda anotar 50. Aquele que devia 100, o outro ele manda anotar 80. E aí ele está preparando, porque essas pessoas vão ficar felizes com ele, porque está diminuindo a dívida. E é lógico, quando ele sair dali, talvez ele consiga até um outro emprego com essas pessoas. Talvez ele consiga um refúgio, algo para fazer. Então ele foi esperto, ele foi estratégico, ele foi inteligente, ele foi rápido. Jesus está elogiando isso. A estratégia, a inteligência, a rapidez, o pensar de, pô, isso aqui não vai dar certo, e agora? O que é que eu faço? Inclusive, Jesus no Evangelho hoje, ele conclui, dizendo que os filhos deste mundo são mais espertos nos negócios do que nós, filhos da luz. E é por isso que a gente precisa ser inteligente, estratégico, intencional, não desonesto, mas estratégico. E aqui tem um adendo bem interessante, porque ambos deviam 100 e um foi para metade, para 50, e o outro não foi para metade 50, foi para 80. Por que não 60? Por que não 30? Aqui, alguns estudiosos trazem que nesse momento, esse administrador, ele não está sendo desonesto. Ele não está pegando uma dívida real de 100 e baixando para 50. Pelo contrário, a dívida real daquele homem era os 50. E ele, de forma desonesta, ele pegava a dívida de todas as pessoas e sempre acrescentava. Ele acrescentava porque, na hora que essas pessoas pagassem, uma parte ele devolveria para o patrão, que era a parte justa, e a parte a mais que ele acrescentou, ele colocava no bolso dele. E faz todo sentido essa mensagem, porque o patrão chama esse administrador para prestar conta por isso. Olha, eu ouvi dizer, o que é que estão falando a teu respeito? Me falaram que você está faltando com honestidade. Então, com certeza, houve denúncia. Com certeza, algumas pessoas comentaram e isso chegou no ouvido do patrão e o patrão falou: a pessoa está me devendo 50, ele anota 80, 30 é dele e 50 ele passa. Quando o administrador, o dono, o que contratou esse administrador descobre isso, ele fala: olha, muito obrigado pelos seus serviços, mas eu vou te dispensar. Por quê? Porque, de fato, o crime não compensa. A desonestidade é igual a mentira. Ela tem pernas curtas. Você pode fazer hoje, você pode fazer amanhã. Mas, de fato, mais cedo ou mais tarde, o dono
vai chamar esse administrador desonesto e vai falar: olha, presta conta. Até hoje deu, foi muito bom trabalhar com você, mas a partir de agora não dá mais. E para finalizar essa reflexão, eu tenho uma mensagem comigo que eu gosto muito, que ela diz: se o malandro soubesse as vantagens de ser honesto, ele seria honesto só de malandragem. Nada melhor do que você ser uma pessoa honesta, do bem, direita. Existem pessoas que elas querem ser desonestas. Quando elas estão fazendo alguma desonestidade com alguém, elas se sentem espertas, elas se sentem mais inteligentes do que a outra, que ela faz tão bem feito que o outro não percebe, que o outro não enxerga. Meu irmão, minha irmã, mentira tem perna curta. Não existe nada, absolutamente nada, no escuro que não vai ser descoberto. Talvez não descobriu hoje, não descobriu amanhã, mas talvez depois vai descobrir. E aí, como você vai ficar? Então, de fato, nós devemos caminhar na luz, caminhar na verdade, caminhar de fato na honestidade. É isso que o Senhor nos ensina e nos recomenda, para que a gente possa sempre caminhar na verdade e pensar no nosso futuro de forma inteligente e estratégica. Um ótimo dia para você, uma sexta-feira maravilhosa. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.